Tudo começa 8 meses atrás, em abril, quando Sakura Makoto foi expulso da escola. No início, ele quase achou que fosse uma brincadeira, mas logo esse evento se espalhou por toda a escola. Todos falavam sobre o garoto que ficou na escola por apenas 2 semanas e foi expulso. Parecia quase legal, porque ouviram dizer que ele de repente bateu em um colega de classe. Apesar dos rumores sobre ele, Makoto pensou que todos poderiam dizer o que quisessem sobre ele. Ele apenas se apressou para parar alguém de ser intimidado e acabou em uma briga. Embora só uma pessoa tenha sido espancada nesse caso, ele, porque a pessoa que estava intimidando era o filho do presidente do conselho estudantil, a escola não teve outra escolha senão forçar Makoto a sair. Ao sair, alguém chamou seu nome e era ninguém menos que o filho do presidente do conselho estudantil que ouviu que ele foi expulso. Makoto apenas o ignorou e continuou andando, apenas para ser chutado nas costas por isso. O filho do presidente não deixaria o protagonista escapar assim. Ele nem sabia o que Makoto estava pensando, mas avisou que da próxima vez que tentasse realizar qualquer tipo de justiça inútil, deveria garantir enfrentar a pessoa certa. Um pouco depois, Makoto chegou em casa e contou aos pais o que havia acontecido, exatamente quando seus pais estavam incrivelmente ocupados. Ele sabia que não podia causar problemas para eles assim, antes de ligar para a escola para discutir o assunto. De repente, eles receberam uma ligação e Makoto correu pelos pais para sair de casa. Ele disse que estava tudo acabado agora e se culpou por arruinar tudo. Deixando-os para trás, Makoto saiu para tomar um ar. As coisas eram complicadas para discutir com os adultos e havia também dinâmicas sociais a considerar. Era também restritivo e ridículo. Makoto desejava poder viver com mais liberdade e felicidade. Foi quando ele notou um prédio estranho que nunca tinha visto antes e vários outros ao redor. Parecia que o chão começou a tremer um pouco e quando ele olhou para trás, assustado, encontrou a mesma estrutura que havia aparecido atrás dele. Após aquele pequeno terremoto, era bastante similar aos outros e parecia ter escadas descendo ainda mais. Lembrou-lhe que essas eram estruturas que apareciam por todo o mundo. Não eram nada além de masmorras, construções misteriosas que surgiram repentinamente ao redor do globo. Em busca de alegria e liberdade, Makoto decidiu entrar em uma para mudar sua vida. Enquanto isso, alguns relatos de notícias afirmavam que por volta das 18 horas no Japão, terremotos superiores ao nível 5 foram observados em todo o mundo, com o epicentro desconhecido, acompanhados pelo aparecimento de estruturas misteriosas. Essas estruturas estavam sendo chamadas de masmorras e havia relatos de que algumas pessoas foram atacadas por criaturas emergindo delas, e algumas até perderam suas vidas. Em resposta, o governo emitiu uma notificação para iniciar investigações dentro das masmorras e criar uma ordem de evacuação de emergência para o dia seguinte. Portanto, as pessoas foram aconselhadas a se manterem longe das estruturas e a permanecerem em uma área segura, distante das masmorras. Enquanto isso, Makoto estava descendo em uma masmorra sozinho e ficou impressionado com o lugar. De repente, ele ouviu uma voz dizendo que o nível do sistema havia sido ativado. Assustando, parecia que a voz foi enviada diretamente para sua cabeça. A voz disse que, ao falar em voz alta, ele poderia abrir sua janela de status, que exibiria todos os detalhes que ele havia armazenado. Makoto percebeu que era como um jogo e então abriu a janela de status, surpreso ao descobrir que todas as suas estatísticas estavam baixas. O sistema perguntou se poderia guiá-lo explicando mais detalhes. Eles disseram que se seu HP caísse para 0, ele morreria. Makoto respondeu que sabia dessas coisas óbvias, fazendo o sistema hesitar antes de se desculpar e explicar que estava apenas tentando ser conveniente. O sistema perguntou se deveria pular os detalhes adicionais do tutorial, já que poderia ser um pouco confuso. Makoto respondeu que ele mesmo poderia decidir isso, já que não era confuso. O sistema expressou felicidade por finalmente poder satisfazê-lo. Makoto perguntou sobre sua habilidade e o que ela fazia, e o sistema explicou que, ao atingir um certo nível, ele poderia ganhar uma habilidade aleatória ou aumentar o nível de suas habilidades atuais. Makoto perguntou sobre níveis infinitos e o sistema explicou também. Era uma habilidade que poderia crescer além de seus próprios limites, mas antes que pudesse terminar, um slime de repente atingiu Makoto na cabeça e o sistema sugeriu que ele o derrotasse imediatamente.
Empolgado, porque era como um jogo, Makoto apontou sua mão para o monstro e entoou o nome de sua habilidade para lançar um ataque. Ele desferiu um ataque mágico de fogo de primeiro nível, queimando o slime e subindo de nível, deixando-o maravilhado, porque era incrivelmente interessante de ver. Assim, o tutorial chega ao fim e o sistema lhe deseja boa sorte. Ele agradece pelas explicações e pergunta seu nome, ao que o sistema responde que não tem um e que ele poderia chamá-lo como quisesse. Ele decide chamá-lo de Drop. Justamente quando Makoto olha para trás e nota um minotauro claramente assustador aparecendo para confrontá-lo, assustando-o. Ele é atacado e se esquiva rolando antes de disparar outra bola de fogo, mas percebe que só acabou sendo jogado na tentativa. A habilidade não funcionou naquele momento, quando ele percebe que seu MP está esgotado e Makoto percebe que gastou tudo antes no slime. É então que ele nota que havia adquirido outra habilidade após subir para o segundo nível anteriormente. Apesar de tentar usá-la, o Minotauro é mais rápido e ele tem que fugir, eventualmente encontrando um slime que poderia usar para seu benefício desta vez para sobreviver. Atacando o slime, ele sobe para o nível 5, uma melhoria significativa em comparação com antes, pois ganhou uma habilidade chamada 1000 pontos extras. Esta habilidade, quando usada para derrotar monstros, poderia lhe conceder 1000 vezes mais experiência. A mais do que o usual. Se Makoto pudesse continuar subindo de nível dessa maneira, o potencial seria imenso. No dia seguinte, sua mãe apareceu de repente correndo para contar ao marido que havia recebido uma mensagem do filho. O pai pergunta onde ele havia acabado, e a mãe começa a explicar. Ela diz que ele estava dentro da masmorra, agora muito perto do 15º nível, tendo ficado lá dentro por meio-dia. Makoto também conseguiu aprender algumas coisas. Mesmo que paredes ou pisos fossem destruídos, depois de um certo período, eles voltariam ao normal e os monstros reapareceriam no mesmo tempo. Parecia que Makoto não conseguia se conectar ao mundo exterior, mesmo quando tentava, era muito difícil, e ele havia considerado sair da masmorra por um tempo. O monstro, quando ele se aproximava das escadas, parecia não persegui-lo mais. Os monstros não podiam sair da masmorra, então ele podia fazer pausas recorrentes. Aproveitando isso, Makoto passou muito tempo lá dentro e sempre tentava descansar para recuperar sua energia. Ele não entendia como foi forçado a um canto enquanto era perseguido pelo monstro pela primeira vez. Com seu MP a zero e pouca saúde, ele não conseguia subir de nível e seus ataques não eram eficazes o suficiente. Além disso, ele começou a se sentir cansado e com fome. Em uma situação tão desesperadora, Makoto simplesmente esperou que novos monstros aparecessem, pois ele poderia usá-los para subir de nível novamente. Ele mata os monstros logo após eles aparecerem, subindo de nível e ganhando 1000 vezes seus pontos de experiência. Ele chega ao nível 25. Com isso, Makoto consegue atacar o Minotauro pela primeira vez, infligindo danos massivos, decapitando e alcançando o nível 43 no primeiro dia. Foi assim que Makoto percebeu que estar dentro da masmorra era libertador, emocionante e divertido. 2 semanas se passam e as pessoas começam a se rebelar nas ruas. Elas exigem que as masmorras sejam abertas, libertando as pessoas. Embora ainda esteja em consideração, elas se reúnem para discutir o assunto em reuniões de governo. Esse foi o dia em que o mundo prestou atenção quando as Nações Unidas se reuniram para discutir a abertura das masmorras. Um deles argumentou a favor de abrir as portas. Cada país deveria reconhecer os itens obtidos nas masmorras e o sistema de níveis, que não podiam ser explicados pela ciência mundial normal. O homem demonstra seus poderes, explicando como eles superam métodos convencionais e poderiam ser aplicados de maneiras revolucionárias para o bem da humanidade e seu povo. Alguém argumenta que não há razão para abrir as portas apenas para que outros entrem, mas o homem com poderes questiona se a investigação foi feita adequadamente. Porque na masmorra não apenas balas e armas, mas também métodos científicos e equipamentos de telecomunicações falharam. Sinais não funcionavam lá dentro, e eles deveriam descartar todas as maneiras anteriores de pensar. O que eles precisavam agora não eram armas, mas indivíduos de alto nível emergindo das masmorras. Desta vez, eles eliminariam as restrições regionais e permitiriam que os civis explorassem livremente, com o Estado comprando os itens que eles recuperassem da masmorra.
Era a abordagem mais eficaz. De fato, poderia-se dizer que explorar masmorras apresenta vários perigos, mas enfrentá-los deveria ser adequado, permitindo que as pessoas assumissem a responsabilidade por suas próprias vidas. Explorar masmorras, apesar dos riscos, oferecia sonhos, dinheiro, fama e liberdade. Essas eram todas coisas pelas quais valia a pena lutar. Sem idealizar ou degradar, eles poderiam ser chamados de jogadores. E assim passaram-se 8 meses até dezembro, no presente, em algum lugar da prefeitura de Amori, uma masmorra recomendada de nível 40, de classificação branca, surgiu no 5º andar subterrâneo, onde um grupo de jogadores estava batalhando contra um minotauro de nível desconhecido. Eles estavam em apuros porque aquele monstro era totalmente diferente do minotauro que haviam encontrado antes em outras masmorras. Dentro estavam Kudo Yu, nível 32, Kudo, nível 21, e Kudo Hero, nível 34. Kudo Hero disse a eles para saírem dali, porque em seu nível seria impossível, mas ele gritou para que ambos escapassem. Se todos corressem juntos, todos morreriam, e a IA não conseguiu impedir Hero de correr em direção ao monstro, gritando para não pensar em nada para detê-lo. Ele ia aproveitar a oportunidade agora. A gritou para ele não fazer isso porque não podiam subestimar o Minotauro, que cortou Hero e sua espada ao meio. Os dois ficaram aterrorizados porque agora ele estava desarmado. Eles disseram para ele correr, mas Hero só conseguia se lembrar de quando trabalhava normalmente na cidade, mentalmente se desculpando com Aiyu por ouvir seu pedido egoísta para se juntar àquela coisa sem sentido. Pelo menos, ele esperava que se lembrassem desta cena. Mas antes de receber o golpe final, de repente o Minotauro foi atacado por alguém, perdendo os 2 braços. Quem apareceu para ajudar o grupo foi Makoto, que rapidamente derrotou o monstro e perguntou se Hero estava bem, embora ainda estivesse um pouco em choque. Ele explicou que ouviu gritos à distância e correu para lá, e Hero agradeceu ao protagonista por isso, assim como as 2 meninas, porque ele derrotou o Minotauro agora com apenas um golpe. Ele era realmente uma pessoa poderosa, e Makoto riu disso, mas Hero ficou curioso para saber seu nível, e Makoto mencionou que, incluindo o monstro que acabará de matar sozinho, ele finalmente atingiu o nível 10.000. Isso chocou todos os membros do grupo ao ouvir aquele número absurdo de níveis que um mero garoto conseguiu alcançar. Pouco depois, o grupo se retirou para que as meninas pudessem cuidar de seus ferimentos, mas Hero ainda estava bastante abalado porque Makoto lhes mostrou seu status para provar, e de fato ele estava no nível 10.000. Era inacreditável. Makoto respondeu que isso foi graças a eliminar suas limitações com a habilidade de subir de nível além do infinito. Hero questionou como ele poderia ter um número tão incrível, e o protagonista riu porque era realmente bom. E Hero disse para ele ter muito cuidado e não revelar isso assim, afinal, ele tinha que ser cauteloso e evitar causar ações potencialmente perigosas para sua própria vida se essas informações sobre suas habilidades fossem reveladas. Não apenas o governo japonês, mas o mundo todo iria atrás dele, sua liberdade seria tomada. Mas em vez de se preocupar, Makoto fez uma cara de nojo e pediu a Hero para nunca contar a ninguém o que havia ouvido. Hero o tranquilizou, dizendo que ele não precisava se preocupar, podia ver que o protagonista não era uma má pessoa e ele também era o verdadeiro salvador de suas vidas. As 2 garotas do outro lado não tinham ouvido ou visto a verdade e Makoto agradeceu a Hero por sua gentileza, prometendo ser mais cuidadoso com isso. Hero respondeu que ele era quem precisava agradecer. Foi então que as 2 garotas se aproximaram e Aya perguntou por que Makoto parecia surpreso quando ela chamou seu nome. Ele perguntou se ela não tinha ouvido nada até agora. Ela não entendeu, então Hero perguntou o que ela queria dizer e ela disse que ele era realmente poderoso e deve ter estado mirando o fundo daquela masmorra em algum momento. Mas como Makoto parecia confuso, parecia que ele não sabia de nada e elas lhe contaram sobre o primeiro teste do país, completando a masmorra Red Shadow de classificação Ed em Okoa, que foi dividida. O jogador que derrotasse o chefe no andar mais profundo poderia ganhar uma grande soma de dinheiro, cerca de 30 milhões. Makoto achou isso interessante porque parecia muito dinheiro, mas ele estava mais interessado, o que surpreendeu os outros jogadores. Uma masmorra onde até o governo estava oferecendo uma recompensa era certamente de grande interesse. Ele disse que se fosse esse o caso,
Provavelmente iria rapidamente para lá e agradeceu pelas informações, dizendo que iria partir agora e chegar na segunda-feira. Isso deixou-o confuso porque o dia seguinte era sábado e ele deveria estar dentro da masmorra desde a semana anterior, o que deixou Makoto um pouco surpreso com a informação. Desde o momento em que saiu de casa até agora, ele estava dentro da masmorra. Se a história vazasse, ele provavelmente enfrentaria problemas significativos com as pessoas ao seu redor. Deixando isso de lado, ele apenas insistiu que estava saindo e agradeceu por tudo e, com apenas um salto, Makoto voou de uma maneira que assustou os jogadores. Agora ele estava ficando mais velho e não poderia protegê-los ambos se continuasse por muito mais tempo, provavelmente não conseguiria continuar como jogador. Aya perguntou se ele pretendia desistir pela metade, lembrando de que ele foi quem despertou o interesse deles em primeiro lugar. Além disso, aquele pequeno fracasso não era uma grande preocupação. A partir de agora, eles iriam se tornar os irmãos mais poderosos como uma grande equipe de jogadores dentro das masmorras. Quando insistiram tanto, ele ficou emocionado a ponto de quase chorar, e Aya disse que não era necessário, já que ele era um velho, ao que ele concordou ainda fungando de qualquer maneira. Enquanto isso, Makoto saiu da masmorra e encontrou a cidade coberta de neve. Era inverno em Okola e haviam se passado 8 meses desde que as masmorras apareceram. Havia vários modos e instalações criados pelos jogadores, um dos quais era o centro de filiais da masmorra, onde podiam comprar ou vender itens todos os dias, sem horário de fechamento. No entanto, a equipe ficou chocada quando Makoto chegou com uma enorme quantidade de itens. Vendo a reação deles, ele perguntou o que estava errado. A atendente disse que não era nada, mas simplesmente achou que o tamanho de sua bolsa e a quantidade de itens que ela continha eram realmente inacreditáveis. Ele explicou que se chamava Bolsa Mágica e que a havia obtido de um monstro chamado Adamantite. Não importava o objeto ou a quantidade, era bastante conveniente adicionar vários itens dentro e carregá-los para qualquer lugar. A garota atendente ficou fascinada porque realmente era incrível. Adamantite era um monstro tartaruga gigante, o que sugeria que Makoto era um jogador bastante poderoso. Se fosse esse o caso, ela perguntou se ele gostaria de formar uma equipe com ela. Mas Makoto olhou ao redor porque parecia haver uma masmorra dentro da filial. Ela explicou que havia sido construída em torno de uma masmorra. Aquela masmorra era de baixo nível, mas ainda não havia sido derrotada ou limpa de seu chefe, o que imediatamente chamou a atenção de Makoto. Enquanto ela falava, ele perguntou quanto tempo levaria para avaliar todos os seus itens e ela respondeu cerca de 10 minutos, o que parecia mais do que suficiente para ele completar aquela masmorra. Enquanto isso, 2 jogadores estavam dentro da masmorra da prisão desbotada, no 5º andar, discutindo rumores de que era um lugar bastante assustador para se visitar. No entanto, embora tivessem vindo para ver se era verdade, até agora, apesar de ser de classificação U, não parecia ser nada notável e supostamente havia sido derrotada há muito tempo. Naquele momento, Makoto rapidamente passou por cima deles, ainda capaz de sentir a atmosfera fria e pesada enquanto se aproximava de um chefe de andar na área. Em algum lugar daquele andar, ele sentiu uma presença e olhou para cima, vendo um rei slime de nível desconhecido. O slime imediatamente começou a fugir do protagonista. Makoto perseguiu, pensando que, embora fosse de baixo nível, ninguém havia derrotado aquele chefe ainda. Normalmente, ninguém poderia pegar um monstro assim, mas comparado a um jogador de nível 10.000 como ele, ainda era mais lento. Então ele usou magia de gelo de nível 10 para atacar o slime, congelando-o e depois quebrando o gelo, derrotando-o. De dentro do gelo, um item caiu do monstro. Sempre era interessante ver que tipos de coisas poderiam ser adquiridas de cada monstro e, por enquanto, ele decidiu voltar à loja. Foi quando Makoto percebeu que seu nível havia aumentado para 19.900, deixando-o um pouco chocado ao olhar para seu status. Ele confirmou que era verdade, ele quase havia atingido o nível 20.000, quase dobrando seu status. Aquela slime era incrivelmente rápida e difícil de derrotar, mas a experiência que ela dava era excepcionalmente alta. Além disso, ele estava mais interessado na nova habilidade chamada Cloud Legit Magic e decidiu testá-la, curioso para ver se conseguiria começar a voar com ela. No entanto, apesar de flutuar um pouco, logo voltou ao chão.
No final, ele só conseguiu alcançar isso, o que era esperado para uma habilidade de nível 1 como essa. Por um momento, ele pensou que poderia voar até Okinawa por conta própria, mas parecia que seu plano original de viajar de avião teria que continuar por enquanto até ele chegar ao seu destino. 2 dias depois, Makoto chegou a Okinawa, indo para a masmorra Red Shadow de classificação ED. Ele ficou impressionado com o número de pessoas esperando para entrar no local. Ele não havia estado dentro de uma masmorra por 2 dias e as pessoas comentavam que a masmorra de classificação ED era realmente terrível. Aparentemente, o monstro era poderoso, algo que ninguém jamais havia ouvido falar. Se fosse tão fácil, certamente não haveria uma recompensa de 30 milhões. Era absolutamente impossível para eles morrerem, mas havia outros que pareciam preocupados porque não podiam subestimar a masmorra e talvez desistir fosse a melhor ideia para evitar perder suas vidas. Foi quando Makoto encontrou outro jogador que veio falar com ele. O jogador sugeriu que Makoto desistisse, assumindo que ele provavelmente estava tentado pela grande soma de dinheiro, mas queria apenas aconselhá-lo a não correr riscos desnecessários. Essa masmorra era diferente de todas as outras. Mesmo no nível 66, o jogador mal havia escapado da morte, sem saber qual era o nível de Makoto. De repente, eles ouviram um barulho alto e perceberam que um helicóptero havia pousado nas proximidades, e uma garota saiu dele ordenando que Makoto saísse do caminho imediatamente. Ele ficou um pouco chocado porque era a primeira vez que via uma dama. Sinceramente, Makoto respondeu que ela não deveria agir assim, pois parecia apenas uma mera criança. A garota afirmou que não era uma criança e se apresentou como Maria Fold. Makoto notou tardiamente que o outro jogador havia aproveitado a oportunidade para escapar. Maria disse que para uma jogadora de nível 99 como ela, essa masmorra não seria um grande problema. Makoto ficou um pouco surpreso e ela exibiu seus poderes, afirmando que sim, nível 99 era o nível mais alto possível. Makoto comentou que ela havia conseguido chegar a esse ponto, apesar de ser tão pequena, o que a irritou muito. Ele perguntou quantos anos ela tinha e ela respondeu que tinha 12 anos, idade suficiente, mas ainda uma mera criança do ponto de vista do protagonista. Enquanto Maria ainda estava muito chocada com o quão rude ele era, um de seus atendentes se aproximou pedindo um momento para explicar algo. O atendente revelou que Maria era russa, com sangue de Uji em suas veias, e aos 12 anos ela era reconhecida como adulta. Makoto não pôde argumentar com isso. Então Maria passou por ele, instruindo seus atendentes a ficarem lá e esperarem por ela. Eles concordaram, pedindo que ela tivesse muito cuidado durante sua jornada. Makoto pensou que o nível dela era realmente algo de que se orgulhar, e ela deveria ficar bem, então ele decidiu entrar na masmorra também, percebendo que era realmente um lugar incrível. Foi a primeira vez que ele encontrou esse tipo de monstro, mas lá dentro parecia um ambiente digno de uma masmorra de classificação H. De repente, ele viu algo correndo em sua direção. Quando olhou para trás, viu Maria correndo e gritando por ajuda, sendo perseguida por um monstro. Enquanto Makoto se perguntava o que havia acontecido, afinal, ela deveria ser uma jogadora de nível 99. Ele decidiu ajudá-la, dizendo para ela se abaixar rapidamente, e Maria obedeceu imediatamente enquanto ele disparava um ataque mágico. Ele derrotou o monstro gigante Bor com sua magia de fogo de nível 10 e se aproximou dela para ver se estava bem. Maria murmurou que não havia pedido ajuda, o que obviamente era uma grande mentira que Makoto podia ver. Ela se levantou sem aceitar a ajuda dele, e ele perguntou o que aconteceu para fazê-la correr assim. Ela respondeu que não havia outra maneira, nunca havia lutado contra monstros que ainda se moviam, o que Makoto não conseguia entender porque ela era tão orgulhosa. Makoto perguntou se a história dela sobre ser uma jogadora de nível 99 era mentira. Ela disse que não, porque seus companheiros e atendentes lutariam contra o monstro até que estivesse quase morto, então ela daria o golpe final e subiria de nível. Makoto estava apenas entediado e dispensou-a, dizendo para ter cuidado. No entanto, ela agarrou seu braço com um sorriso, dizendo que poderia conceder a ele permissão especial para se juntar ao grupo dela. Ele insistiu que ela poderia simplesmente sair pela saída atrás deles, mas Maria não queria voltar. Ela tinha ido lá por um motivo, para completar a masmorra.
Ele respondeu que ela deveria apenas sair e pedir ajuda às pessoas de preto que vieram com ela. Não havia razão para continuar pedindo ajuda dele. No entanto, Maria não pôde negar mais. Depois de falar tão apaixonadamente, achou ridículo que ele pretendesse sair assim. Além disso, ela queria pedir a Makoto para derrotar os monstros por ela porque estava com medo. Ela continuou murmurando para si mesma de uma forma que ele mal podia ouvir mais. Então exclamou que eles deveriam formar um grupo, recusando-se a deixá-lo partir até que ele concordasse. Finalmente, o protagonista concordou e disse para ela soltá-lo. Ela celebrou e soltou Makoto, mas ele queria discutir isso primeiro, pois não havia benefício para ele nesse tipo de parceria, o que ela achou absurdo. Makoto explicou que, para começar, ele nem entendia por que ela queria tanto derrotar o chefe dessa masmorra e conquistá-la. Parecia que não se tratava apenas da grande quantidade de dinheiro. Ela respondeu que seu objetivo era limpar a masmorra para que seus pais, que moram longe, pudessem ver sua maturidade. O que ela queria não era experiência ou dinheiro, ela queria apenas a honra de ser a pessoa ou uma das pessoas que completaram a masmorra. Suas palavras o fizeram pausar e lembrar os avisos anteriores de Hiro. Para pessoas como Makoto, que gostavam de viver livre e feliz, ser honrado e ter muitas pessoas disputando sua atenção era realmente problemático. Em vez disso, colocar toda a atenção em Maria era provavelmente a melhor opção, o que o fez concordar com a condição dela de levar todo o crédito para si mesma. Ele estendeu a mão para um aperto de mãos, deixando-a feliz quando ela apertou a mão do protagonista em troca. Depois de soltar sua alegria por um momento, Maria murmurou que ele deveria se sentir bastante honrado em estar na mesma equipe que ela. Makoto simplesmente disse que deveriam se concentrar na masmorra, e eles continuaram se movendo em direção ao segundo andar da masmorra Red Shadow. Lá, encontraram outro javali de alto nível. Makoto mencionou que, para completar a masmorra, se ela não pudesse derrotar o monstro, seria um grande problema, o que ofendeu Maria. Isso levou a questionar se ela carregava alguma arma, já que não parecia estranho que ela tivesse sobrevivido até então. Então ele lhe entregou uma adaga, explicando que ela poderia tentar usá-la. Poderia parecer um pouco assustador no começo, mas como ela era nível 99, deveria ser fácil desde que ela fizesse o que sabia. Com isso, Maria investiu contra o javali e o derrubou, comemorando por ter conseguido. Empolgada porque foi a primeira vez que ela derrotou um monstro sozinha, sem ajuda, sentindo-se energizada, ela correu à frente declarando que seu nível não era apenas para mostrar. Se as coisas continuassem assim, Makoto supunha que ela ficaria bem mesmo sozinha. Ela correu à frente, dizendo para ele se apressar, alegando que seria a primeira a completar a masmorra. Mas então ela tropeçou e caiu na escadaria, mostrando que, apesar de ser forte, ainda era desajeitada. No terceiro andar, Makoto expressou curiosidade sobre as habilidades que ela havia aprendido, já que nunca a tinha visto usar nenhuma. Maria riu orgulhosa, satisfeita por ele estar genuinamente interessado, embora ele quase perdesse sua curiosidade por ela ser tão irritante. Ela começou a explicar que havia aprendido 4 habilidades superpoderosas. Ela demonstrou a primeira, magia vácuo de nível 5, o que impressionou Makoto porque era a primeira vez que ele via algo assim. Parecia ser uma magia que permitia ao usuário criar lâminas de vácuo. Mesmo assim, seu controle sobre a técnica era bastante pobre, pois era uma técnica difícil. Ainda assim, apesar da reação contida de Makoto, ela queria realmente impressioná-lo. Ela mostrou sua segunda habilidade, magia de recuperação de nível 10, desta vez ele ficou genuinamente surpreso, pois ela explicou que não importava a gravidade dos ferimentos de alguém, ela poderia curá-los imediatamente. Então, ela revelou sua terceira habilidade rara, magia de ressurreição de nível 1. Makoto perguntou se ela realmente poderia trazer os mortos de volta à vida. Ela respondeu que provavelmente parecia possível, afirmando que talvez fosse a única pessoa no mundo com um poder tão incrível, o que parecia um bug do sistema para uma capacidade tão imensa. Finalmente, ela compartilhou sua última grande habilidade, a habilidade de ganhar 10 vezes mais pontos de experiência. Makoto perguntou se isso realmente era uma habilidade tão rara de se ter, o que a deixou desanimada, pois ele parecia quase entediado depois de ouvir sobre suas habilidades. Ela insistiu que era incrível,
quando derrotava um monstro, ela ganhava 10 vezes mais experiência do que outras pessoas. Uma habilidade tão única era inédita e Makoto pôde entender como ela havia alcançado seu nível 99 tão rapidamente. Esse pensamento fez com que ele pausasse, pensando se talvez houvesse outras pessoas ao redor do mundo com habilidades semelhantes que eram melhores do que pareciam. Maria suspirou em decepção e perguntou quais eram as habilidades dele. Embora Makoto não entendesse por que ela estava tão irritada, ele achava desnecessário compartilhar essas coisas. Ele não queria que rumores ruins se espalhassem sobre ele e sentia que precisava ser cauteloso, então ele compartilhou que tinha habilidades mágicas de nível 10, incluindo magia de fogo, gelo e luz. Ele também mencionou ter uma habilidade de voo nas nuvens de nível 1. Mesmo assim, Maria achou impressionante, era notável ter tantas habilidades mágicas de nível 10 em uma pessoa, e essa habilidade de voo era algo especial. Ela ouviu falar pela primeira vez na vida dela, era realmente incrível. Ela reconheceu Makoto como poderoso, ao que ele respondeu um pouco surpreso pelos elogios. Finalmente, Maria mudou sua alegria para um resmungo, afirmando que ela deveria ser a única tão forte perto dele. Makoto teve que admitir que ela era realmente otimista para pensar em tais coisas tão facilmente. Ela supôs que com tais habilidades ele também deveria estar no nível 99, e Makoto hesitou antes de concordar, o que a deixou bastante feliz porque eles eram de fato um duo forte, provavelmente o mais forte de todos e, obviamente, Maria seria líder, o que o fez rir novamente. Ele achou uma história bastante estranha, mesmo que tivesse benefícios para ambos os lados, agora que ele havia se tornado parte de uma equipe com outra pessoa depois de tentar algumas vezes, parecia que não era tão ruim. Maria começou a se interessar por ele, pois Makoto geralmente tinha uma expressão patética, mas parecia que ele também podia fazer diferentes expressões. No entanto, antes que as coisas chegassem a esse ponto, Makoto costumava passar por situações semelhantes e também se envolveu com outras pessoas. O tempo passou até que eles chegaram ao 6º andar, onde Maria se agarrou a ele gritando porque havia centenas de zumbis horríveis ao redor. Em cada andar, ela continuava choramingando por ajuda e sempre caía nas armadilhas mais bobas, e no final ela declarava orgulhosamente que masmorras de classificação H eram fáceis. Mesmo quando Maria queria ajudar outro jogador que havia sido atacado, ela mesma acabava na mesma situação, implorando pela ajuda do protagonista porque foi pega. Depois de ajudar o jogador, ele os agradeceu porque salvaram sua vida e recuperaram sua magia. Maria respondeu que não era problema, mesmo que Makoto tivesse feito todo o trabalho. O jogador se virou dizendo que queria sair agora com pressa. Maria apontou para o outro lado, dizendo que eles tinham vindo daquela direção, então ele deveria seguir em direção ao fim da masmorra. No entanto, o homem respondeu que havia decidido voltar à superfície. Havia uma chance de alguém ter completado a masmorra, mas o jogador afirmou que isso era impossível. Eles eram de fato poderosos, mas simplesmente ser forte não era suficiente para completar a masmorra. Ao se aproximarem de vários outros jogadores, onde Makoto ficou surpreso no 7º andar, parecia que estavam em frente a um lago de veneno. Maria se agachou para verificar se era realmente veneno e alguém gritou para ela ter cuidado. A jogadora explicou que, se alguém tocasse o veneno, seu corpo ficaria lentamente dormente, eventualmente, incapaz de se mover. Maria notou que a garota sabia muito sobre o assunto. Ela revelou que, há menos de 1 hora, um idiota havia pulado no lago sem pensar 2 vezes. Se não fosse por uma garota de óculos, ele teria morrido. A jogadora perguntou se Maria podia usar magia de desintoxicação e ela disse que não, o que era um problema, pois era impossível passar pelo lago sem esse tipo de magia. Agora todos ali reunidos estavam esperando por um usuário de desintoxicação, planejando pagar pela ajuda deles. Maria perguntou a Makoto o que deveriam fazer agora, e ele respondeu que havia outra maneira de atravessar sem usar magia de desintoxicação. Ele então pegou Maria em seus braços, deixando-a confusa porque foi tão repentino e a deixou envergonhada, mas ele simplesmente disse para ela se segurar firme enquanto ele saltava sobre o lago. Maria estava em choque, pensando que não era possível, que eles iam cair. No entanto, antes que pudessem tocar a água venenosa, Makoto usou sua magia de levitação, deixando todos impressionados.
Maria gritou para ele colocá-la no chão porque era demais, mas ele não podia fazer isso porque deixá-la ir significaria matá-la na água. Além disso, ela estava no nível 99, então deveria parar de se preocupar tanto com outras pessoas. Quando chegaram ao outro lado, ela ainda estava em choque porque, na frente de tantas pessoas, alguém que nem era seu namorado a segurou por tanto tempo e com tanta força. Makoto pediu desculpas por deixá-la desconfortável e avistou as escadas para o 8º andar à frente. Ele notou que ela tinha parado no lugar, ainda corada sozinha, e perguntou o que estava errado, por que eles deveriam continuar se movendo o mais rápido possível antes que os outros os alcançassem. Afinal, ela foi quem disse que queria provar a seus pais que podia completar a masmorra. Maria concordou porque queria deixar seus pais orgulhosos. Ela se levantou declarando que, depois de completar sua missão, contaria aos pais sobre isso. Makoto não entendeu muito bem. 10 horas depois de começarem a explorar a masmorra, a dupla chegou ao 13º andar, onde Makoto conseguiu adquirir magia de nível 2 para voar em uma nuvem. Makoto se sente feliz porque parecia que ele estava melhorando suas habilidades e Maria se sente satisfeita porque, como esperado, ele sempre conseguia derrotar monstros facilmente, embora ele a protegesse o tempo todo. Maria ficou surpresa com o aparecimento repentino de monstros e ele explicou que era porque ela havia apertado um botão anteriormente. Obviamente, o botão era bastante suspeito, mas Maria não entendeu por quê, alegando que botões foram feitos para ser pressionados, o que fez o protagonista suspirar e sugerir que fizessem uma pausa para descansar, embora Maria dissesse que ainda tinha energia para gastar. Ele montou uma barraca no meio da masmorra, o que a deixou chocada ao testemunhar. Ele explicou que também tinha algumas roupas e comida, então ela poderia usá-las à vontade. Ele ficaria de guarda para que Maria pudesse entrar na barraca para dormir e descansar primeiro. Havia até toalhas e assentos, mas Maria ficou bastante surpresa porque Makoto tinha uma bolsa mágica e podia tirar qualquer coisa dela. Ele entendeu seu espanto, já que não havia mencionado isso para ela ainda. Ele mostrou a bolsa enquanto Maria permanecia impressionada, querendo uma igual à dele. Ele prometeu que poderiam encontrar uma para ela na próxima vez e selaram a promessa com um juramento de dedinho. Ele insistiu para que ela fosse descansar rapidamente, já que ele também estava cansado. Depois de entrar na barraca, Maria agradeceu ao protagonista por estar tão preparado e Makoto ficou chocado que ela até sabia como agradecer às pessoas, o que ela achou bastante rude. Ainda assim, ela teve que admitir que a magia de fogo de nível 10 dele era incrivelmente poderosa, salvando-a várias vezes. Provavelmente, ele estava no mesmo nível de Kaido de Asteris Senu no Guran Asteris. Makoto cuspiu sua bebida ao ouvir a menção repentina desse grupo, e Maria confirmou que sabia deles porque, considerando tanto o poder de fogo quanto a aparência, eles eram atualmente um grupo popular de jogadores entre os mais jovens. Maria, em particular, era apaixonada pelo líder do grupo, Kishiro, que era muito legal e estiloso. Ela realmente queria conhecê-lo pessoalmente pelo menos uma vez. Makoto mencionou que já o havia conhecido antes e até saído em uma aventura com o grupo uma vez, não esperando que eles ficassem tão famosos agora. No entanto, Maria não acreditou nele de jeito nenhum, assumindo que o protagonista provavelmente estava cheio de inveja, o que Makoto não negou realmente. Isso fez Maria provocá-lo, dizendo que ele tinha um lado fofo, mas ele disse para ela calar a boca e ir dormir. Finalmente, ele suspirou quando ficou sozinho, refletindo sobre seu passado. Quando ele se juntou a outros no passado, foi convidado para uma aventura conjunta que aconteceu com o grupo de Kiro, mas desde aquele encontro, o senso de liberdade de Makoto havia vacilado um pouco. 7 meses antes, dentro da masmorra de classificação como asterisco Serene Shallow asterisco, Kishiro perguntou se Makoto estava dentro da masmorra desde que saiu de casa, chamando isso de infantil. Parecia que ele deveria ser mais maduro do que isso. Makoto ficou um tanto surpreso com esse comentário, e uma das garotas que os acompanhavam disse que era melhor ele se acostumar com tais observações. Era lamentável, e outro jogador, Kaido Wakari, chegou para provocar Makoto, zombando dele por ser expulso da escola, fugindo de casa e acabando em uma masmorra. Foi uma grande história. Kishiro concordou, brincando que 2 idiotas deveriam se dar bem.
O protagonista não entendia o que estava errado com essas pessoas, dizendo tais coisas maldosas. Perto dali, Mizu Oren, outro jogador, se aproximou para conversar, mas rapidamente se afastou. E se escondeu atrás de Mega Soeno, explicando que Ren só queria saber sobre Makoto e se ele era um jogador solo, mas se ele não sabia, não havia necessidade de tentar responder. Ao explorar masmorras, havia dois tipos de jogadores, jogadores solo e jogadores em equipe. Cada um escolhia o método que mais lhes convinha. Mesmo que alguém formasse uma equipe, não havia necessidade de registrá-la. Mas antes que ela pudesse explicar o nome de sua equipe, de repente, todos foram atacados por vários monstros. A equipe inteira atacou perfeitamente junto e Kashiro anunciou que aquela era a equipe Asterice no Mugan. Eles eram realmente impressionantes. O nome da equipe foi derivado das primeiras letras do nome de cada membro, o que era bem legal. Beno acrescentou que não era grande coisa, mas ela e Ren tiveram a ideia, embora Kao tentasse roubar o crédito para si. Os dois começaram a discutir e Makoto pensou que nunca poderia fazer algo tão grandioso. De repente, um monstro apareceu para atacar Makoto por trás, mas ele o matou com um único golpe, subindo 2 níveis. O grupo correu para ver se ele estava bem. Ele respondeu que estava bem, pois era apenas um arranhão. No entanto, Makoto acabou caindo e desmaiando, acordando pouco tempo depois, confuso sobre o que aconteceu. Kishiro perguntou como ele estava se sentindo e Makoto percebeu que havia perdido a consciência. Ele explicou que foi devido ao veneno do monstro que havia matado anteriormente. O monstro era chamado de pássaro venenoso, que tinha uma cabeça contendo glândulas de veneno. O veneno penetraria nas feridas, causando danos lentos e, eventualmente, levando à morte. Makoto perguntou como ele havia conseguido sobreviver e Kiro disse que foi porque as garotas salvaram sua vida usando magia de desintoxicação enquanto ele estava deitado lá como se estivesse morto. Kao usou sua habilidade de ataque aprimorada para carregar o corpo de Makoto até o 14º andar. Portanto, ele deveria rapidamente expressar sua gratidão. Makoto agradeceu a eles por salvar sua vida. Kamishiro pareceu bastante satisfeito, desde que o protagonista também agradecesse as garotas mais tarde. Makoto ficou surpreso que uma magia como a desintoxicação e cura existia, e se perguntou que tipo de futuro a medicina poderia ter. Então, Ko perguntou curiosamente quais tipos de magia o protagonista possuía. Makoto exibiu seu status, deixando Kaido em choque. Ele tinha habilidades mágicas de luz, fogo e gelo, todas em um nível mais alto do que a própria magia de Kaido. O que chocou Kaido ainda mais foi o nível 71 de Makoto. Ele não podia acreditar e se virou para sair, determinado a se tornar ainda mais forte. Kishiro apontou que alguns deles ainda estavam dormindo enquanto ele falava tão alto. Pessoas como ele, observou Kir, pareciam não ter pensamentos úteis em suas mentes, mesmo quando as coisas eram tão simples de entender. Kana reconsiderou e pediu desculpas por isso. Makoto comentou que ambos eram pessoas verdadeiramente estranhas para ele. Um pouco mais tarde, Kishiro também verificou seu status, mencionando que ainda restavam 2 horas até a troca de turno e sugerindo que poderiam conversar um pouco enquanto isso. Makoto perguntou se todos eles pertenciam ao clube de espadas da escola Ara, notando que não era de se admirar que tivessem movimentos tão incríveis. Kamishiro respondeu que, apesar da falta de habilidades adequadas de Makoto e suas habilidades quase inexistentes, seu nível ainda era notavelmente alto, o que era realmente impressionante. Makoto não tinha certeza se isso era um elogio ou não, mas mudou de assunto, perguntando se o clube de espadas da escola Ara era tão poderoso e como eles decidiram se tornar jogadores. Kamishiro considerou como explicar a situação: treinamento, prática mental, ganhar dinheiro. Não havia exatamente um método definido, mas ele acreditava que era precisamente por isso que eram interessantes. Acrescentou que explorar com amigos era divertido e ele nem sabia quando parar, sempre que encontrava algo intrigante. Kamishiro mencionou que conversar com Makoto era agradável e bastante interessante e que Kaido, em particular, era ainda mais fascinante do que o usual. Ele perguntou se Makoto não achava igualmente interessante interagir com os outros. Makoto pensou nos seus dias de escola ou quando passou por aquelas pessoas dentro da masmorra, mas ele não conseguia articular toda a verdade mais.
Um pouco depois, no mesmo andar, Makoto agradeceu a Ren por salvar sua vida. Ela gaguejou, dizendo que não era grande coisa. Makoto insistiu que estava longe de ser insignificante. Se não fosse pela ajuda dela, ele certamente teria morrido. Ela respondeu que não era como todos os outros, não possuía habilidades particularmente úteis, então isso era tudo o que ela podia fazer por eles. Mas Makoto discordou, dizendo que salvar vidas era uma coisa incrivelmente significativa, por isso ele estava profundamente grato a ela por salvar sua vida. Corando, ela disse que estava bem. Kun mencionou que ele também merecia algum crédito, apenas para Beno mandá-lo calar a boca, deixando Makoto falando com Ren. Foi então que Kamishiro notou a escada descendo mais. A atmosfera estava fria e pesada, e no 15º andar era certamente a localização de um chefe. Beno sugeriu que jogassem pedra, papel, tesoura, e Kaido concordou, deixando o protagonista confuso. Ele perguntou a Ren o que isso significava, mas ela também não sabia. Ben explicou que derrotar o chefe renderia muitos pontos de experiência, por isso sempre jogavam pedra, papel, tesoura para decidir quem daria o golpe final. Kou argumentou que Makoto estava no nível 71, então não era justo deixá-lo fazer isso, mas Ren contra-argumentou que ele já era amigo deles e eles concordaram que fazia sentido, deixar um amigo para trás não estava certo. Kai hesitou, mas eventualmente concordou também. Makoto refletiu sobre isso e todos jogaram pedra, papel, tesoura devidamente. Em seguida, desceram para o próximo andar. Kishiro disse a Kaido que estava escuro e que ele deveria ter cuidado para não andar muito à frente dele, e Ka reconheceu que entendeu. Enquanto tentavam localizar o chefe da masmorra, ele apareceu de repente e tentou atacar Ren. No entanto, Makoto foi mais rápido e usou seu braço para protegê-la imediatamente. Ela ficou chocada por ele permitir ser mordido, mas ele disse para ela recuar imediatamente. Kaido correu para atacar o monstro, perguntando a Makoto se ele poderia aguentar a dor. Kai instruiu Makoto a recuar, embora não houvesse para onde ir, e disse que todos deveriam se concentrar em derrotar o chefe rapidamente. Enquanto isso, Ren correu para ajudar Makoto cuidando do seu braço ferido. Kamishiro perguntou se ele estava bem, e Makoto respondeu que havia perigos maiores. Depois de ser mordido por aquele chefe, sua saúde tinha caído pela metade, provavelmente devido a algum efeito especial. Isso era preocupante, especialmente porque Kaido estava apenas no nível 24. Tel correu para ele. Bem a tempo de testemunhar o chefe mordendo seu ombro, fazendo com que sua saúde caísse rapidamente. Kishiro interveio para atacar o monstro, com Beno também atacando por cima simultaneamente. Makoto agradeceu a Ren por cuidar dele, mas garantiu que ficaria bem e pediu para ela ajudar Ko em vez disso. Ela correu até ele enquanto os outros continuavam lutando. Kaido resmungou sobre ser descuidado. Ren disse para ele ficar calmo e tentar não se mover muito, mas Kaido apontou que o monstro continuaria atacando. Beno gritou para os outros se moverem rapidamente antes que o chefe os alcançasse. Makoto interrompeu o ataque com um feitiço de magia de luz, derrotando o chefe instantaneamente e subindo 20 níveis. Ren percebeu Kaido se levantando e ficou preocupada, já que ele ainda não estava totalmente curado, mas Ko parecia preocupado com algo e de repente correu até Makoto, dando um soco em seu rosto. Imediatamente, todos congelaram em choque, questionando o que Kaido estava fazendo. Kaido acusou Makoto de roubar sua vitória daquela maneira, deixando Makoto totalmente confuso. Ele tentou explicar que a sobrevivência era prioridade naquela situação, mas Kaido permaneceu furioso antes de se virar para longe de Makoto e sair furioso. Beno se perguntou em voz alta qual era o problema dele. Kishiro se aproximou de Makoto para se desculpar, dizendo que não esperava que Kaido reagisse daquela maneira. Makoto respondeu que, como esperado, as coisas tinham acabado assim. Mesmo assim, ele os agradeceu pela oportunidade e decidiu deixar o grupo. A partir daquele ponto, ele resolveu nunca mais se juntar a outros jogadores. Mais tarde, quando Makoto acordou com alguém chamando seu nome, percebeu que era Maria tentando acordá-lo. Ela questionou como ele podia dormir daquele jeito, especialmente enquanto estava de guarda fora da barraca. Makoto ficou surpreso ao ver que Maria havia trocado de roupa tão rapidamente.
A roupa combinava com ela, embora ele não se lembrasse de tê-la comprado. Maria riu e explicou que ela havia ligeiramente alterado algumas das roupas que Makoto tinha com ele. Ele pensou que era muito complicado entrar nisso e simplesmente guardou tudo em sua bolsa. Era inesperado, mas Maria parecia ter feito um bom trabalho com as tarefas domésticas e ficou encantada por ser elogiada, apesar do elogio inesperado ser um pouco redundante. Depois disso, Makoto e Maria continuaram por cada andar, lentamente alcançando os níveis mais baixos enquanto Makoto continuava subindo de nível. Eventualmente, eles chegaram ao 19º andar. Maria sentiu que estavam realmente perdidos dessa vez, e Makoto concordou. Era a primeira vez que ele estava em uma masmorra que parecia tanto um labirinto, embora Maria não achasse engraçado. Makoto mencionou que os labirintos eram fáceis de navegar, desde que se mantivesse a mão direita na parede. Em algum momento eles encontrariam a saída. Foi quando Maria pensou ter ouvido alguém falando em outra direção e Makoto concordou que provavelmente não estavam sozinhos ali pelos sons que ouviram. Makoto comentou que parecia um filme de terror, fazendo Maria gritar de medo. As pessoas que apareceram, no entanto, não eram outras senão o antigo grupo de Makoto. Depois de tanto tempo, Maria os reconheceu da televisão como 4 indivíduos que eram apenas 4 anos mais velhos que ela. Até seu pai os elogiara por serem pessoas incríveis. Ela decidiu que queria ser como eles e se tornar uma grande jogadora. Agora, quando finalmente tiveram a chance de se encontrar, todos ficaram surpresos com a coincidência. Beno perguntou quem era a garota com Makoto, imaginando se era sua namorada. Maria sacudiu Makoto pelos ombros, incapaz de acreditar que Asterisco não estava diante deles. Ela elogiou cada um deles, começando com o verdadeiro guerreiro Kou, que possuía um grande e único poder para aumentar sua força e derrotar inimigos. Em seguida, estava Beno, que rapidamente brincava com seus oponentes e usava suas graciosas habilidades de Kender. Depois havia Renji, que tinha uma vasta gama de técnicas de suporte e ajudava a equipe a encontrar a vitória. Com o grande líder Kamiro, falava ainda mais sobre como, apesar de ser tão jovem, seu grande talento combinado com esforço havia melhorado suas habilidades marciais e sua capacidade de continuar se desenvolvendo através da exploração de masmorras. Ele era considerado o maior líder entre todos os jogadores em termos de prática, julgamento, paciência e várias outras características. Isso fez Makoto pedir que ela parasse de falar tanto, pelo menos um pouco. Então, Beno se aproximou e perguntou o nome da garota, que ficou um pouco chocada porque a chamaram de fofa. Ren a conhecia como Maria, uma famosa e profissional modelo de uma revista, deixando Makoto genuinamente surpreso ao ouvir isso. Maria gaguejou em concordância, dizendo que era verdade. Kamishiro perguntou o que os dois estavam fazendo juntos, mas Maria estava muito empolgada porque ele havia dito seu nome. Makoto explicou que encontrou Maria na entrada da masmorra e que eles formaram uma equipe temporária para ajudá-la. Foi quando Beno sugeriu que eles poderiam trabalhar juntos novamente. Cole os encarou e Maria concordou imediatamente, embora Makoto se sentisse desconfortável com a ideia. Ainda assim, eles prometeram ficar juntos até o final da masmorra, o que o fez lembrar do passado. Nervosamente, ele disse que esperava que todos pudessem se ajudar desta vez. Cole resmungou que eles deveriam fazer o que quisessem e todos os outros estavam felizes em trabalhar juntos. No entanto, Makoto percebeu que todos na equipe, exceto ele, eram celebridades, uma modelo e 4 jogadores famosos. Pensando bem, isso significava que ele não atraria atenção, o que era uma coisa boa. Eles passaram muito tempo juntos explorando a masmorra, com Maria interagindo com todos os membros da equipe e encontrando outros monstros ao longo do caminho. Apesar de lutar juntos, Kaido ainda parecia tenso perto de Makoto. Eles pararam para comer em um ponto e Ko se aproximou o suficiente para quase tocar Renji. Ela ficou envergonhada e todos riram da cena, se divertindo. Eventualmente, o grupo alcançou o nível mais profundo, o 20º andar. Kaido se perguntou se aquele era o local do chefe. Como vencedor do Pedra, Papel, Tesoura, que daria o golpe final, ele disse a todos para não tocarem na pedra. Makoto disse que, se ele se encontrasse em perigo, eles poderiam ajudar, mas Kaido recusou a todo custo. Eles se prepararam,
com Rens pronta para fornecer suporte em situações ruins e magia de cura, se preparando para o ataque que estava por vir. Assim, Kaga foi o primeiro a atacar a estátua. Kashiro então se aproximou de Makoto pedindo desculpas por tê-los feito entrar no grupo, mesmo que fosse apenas para se protegerem do chefe. Makoto respondeu que estava tudo bem, porque parecia que eles haviam derrotado o chefe rapidamente. Era verdade que ele queria enfrentar o chefe e sair da masmorra rápido, mas mesmo buscando liberdade, ele sempre acabava sozinho. No entanto, era estranho como, mesmo sem liberdade verdadeira, estar com todos era genuinamente agradável. Enquanto dizia isso, uma explosão massiva ocorreu. Antes que pudesse perceber, todos os amigos de Makoto haviam caído no chão após serem atingidos pelo ataque devastador do chefe. De repente, ele se viu enfrentando uma força irracional que tirou sua liberdade, algo absolutamente imperdoável. Enquanto isso, em outro lugar, uma jornalista estava trabalhando em uma coluna sobre o aparecimento das masmorras. O nome dela era Dakota Koko. Naquele dia, ela estava cobrindo a masmorra Red Shadow, a masmorra mais comentada recentemente descoberta em Okoa. Como todos podiam ver, ainda havia jogadores reunidos na entrada. De acordo com algumas informações, era verdadeiramente incrível. Havia um grande interesse dos jovens. O grupo Sennugan também estava lá. Koko era uma grande fã deles e adoraria conseguir um autógrafo quando eles voltassem. Claro, ela também queria uma entrevista, o que a deixava animada. Mudando o foco, no entanto, a masmorra estava recebendo atenção nacional. Já fazia 5 dias desde que o governo anunciou a recompensa e as pessoas se perguntavam se alguém poderia realmente limpar a masmorra. Enquanto isso, Makoto ainda estava no chefe e notou que Ren já havia recuperado a consciência. Ele correu até ela para verificar se estava bem. Ela não conseguia entender o que havia acontecido. Quando percebeu, todos haviam sido rapidamente derrotados, gravemente feridos devido ao poder explosivo avassalador do chefe. Talvez porque ela estava mais distante, Ren evitou o pior. Makoto instou a salvar todos enquanto ele usava sua magia de gelo para se defender. Ele continuava ganhando tempo, mesmo enquanto ela se preocupava com ele. Usando sua magia de fogo de nível 10, ele lutava, embora nem ataques físicos nem mágicos parecessem eficazes. A bola de fogo foi desviada e ele se perguntou se era porque o corpo do chefe era feito de fogo. Desta vez, Makoto tentou atacar com sua magia de luz de nível 10. O chefe conseguiu se defender e o ataque ricocheteou de volta em Makoto. Nesse momento, memórias do seu passado surgiram, tempos em que ele perdeu algo importante, mas não fez nada para impedir. Ele se lembrou de questionar quem havia causado tanto mal. Acontece que era o filho do diretor da escola, o mesmo garoto que Makoto havia lutado antes. Eles zombaram da vítima, alegando que alguém como ele nem deveria ir à escola se quisesse viver. Antes que Makoto pudesse amaldiçoá-los, eles voltaram sua agressão para ele, espancando enquanto ele não podia fazer nada. Se ele tivesse tentado parar aquele garoto naquela época, talvez seus colegas e professores ainda estivessem do lado dele. Talvez ele ainda pertencesse à escola da qual foi expulso. Mas, independentemente disso, Makoto pensava que a podridão liderada por Sakuraba não valia sua preocupação. Por causa disso, agora que ele havia encontrado um lugar como este, ele não queria perder as pessoas ao seu redor na masmorra. No entanto, antes que ele pudesse se preocupar mais, Maria acordou e o tranquilizou para não se concentrar nisso. Ela disse a ele que Makoto era o mais forte entre todos eles. Com sua nova determinação, ele liberou a magia de luz de nível 10 mais uma vez. Afinal, ele e o chefe daquele andar não estavam mais no mesmo nível. Desta vez, as coisas seriam diferentes do passado. Makoto agora tinha o poder e o ato, e tudo que ele não queria perder, ele certamente protegeria. Derrotando o chefe sozinho, Makoto subiu de nível em 4.177 níveis. Pouco depois, Ren conseguiu curar todos os seus amigos, que se recuperaram e se levantaram. Kamishiro expressou alívio por todos estarem seguros, agradecendo a Makoto por tornar isso possível. Eles não teriam conseguido sem ele.
O grupo elogiou Makoto por ser incrivelmente forte e legal, até mesmo Kaido acrescentou que não queria perder para ele na próxima vez e murmurou um pedido de desculpas por ter lhe dado um soco anteriormente. Beno insistiu que ele falasse mais alto, o que fez Kaido resmungar, dizendo que, se ainda tivessem energia para fazer barulho, deveriam se concentrar em se recuperar e seguir em frente. Beno reclamou que ele era o mais irritante, mas de alguma forma, a masmorra Red Shadow de classificação Ed havia sido conquistada. Mais tarde, eles saíram da masmorra e uma multidão de jogadores aplaudiu ao ver o time vitorioso emergir. O público celebrou o retorno de Asteris Senun Mugura. Antes de sair, Makoto entregou ao grupo um item que havia sido deixado pelo chefe, um colar de exorcismo, e fez um pedido. O colar era prova de que eles haviam derrotado o chefe da masmorra e Makoto queria que eles levassem o crédito por isso. Em troca, eles deveriam dizer ao mundo que todos os 5 haviam realizado isso. Quando Kishiro perguntou como poderiam fazer isso, Makoto explicou que simplesmente não queria atenção sobre si mesmo e, com isso, deixou a masmorra segurando o colar. Makoto anunciou a vitória com a ajuda de Maria. A multidão explodiu em aplausos e os cobriu de elogios, perguntando sobre o chefe, quão difícil era e como lidaram com o veneno. Kishiro sussurrou para Makoto, perguntando se ele estava certo sobre sua decisão. Makoto respondeu que sim, pensando que era a melhor maneira de evitar os holofotes, agradecendo-lhes por enquanto. Ele anunciou sua intenção de sair. O grupo ficou chocado com sua partida abrupta. Beno apontou que, já que ele estava em Okola, poderia pelo menos tirar um tempo para se divertir. Makoto concordou que fazia sentido, e Kishiro assegurou que na próxima vez o receberiam de volta como parte da equipe, não apenas como um colega de equipe, mas também como um verdadeiro amigo. Makoto sorriu e agradeceu, entendendo como as coisas chegaram a esse ponto. Ele se lembrou de como havia combinado suas habilidades, algo que havia feito impulsivamente. Nunca considerou fundi-las deliberadamente até agora, e isso se provou altamente eficaz. Criar combos abriu uma variedade de estratégias, o que era incrivelmente empolgante. Não se tratava apenas de subir de nível, ele poderia ficar ainda mais forte dominando suas habilidades. De repente, uma voz chamou Makoto, era Maria correndo em sua direção. Ela insistiu que anunciassem a notícia a seus pais juntos. Makoto ficou confuso sobre por que ela precisava dele para isso, pensando que uma pessoa era suficiente. Mas Maria achou isso absurdo, insistindo que o anúncio tinha que ser feito por ambos. Apesar de sua teimosia, ela o abraçou apertado, dizendo que o tempo que passaram juntos havia sido muito divertido. Eles haviam aventurado, conversado, comido e lutado juntos, e ainda havia muito sobre a vida que ela não sabia.